continuando o nosso curso sobre a crise atual na igreja, prosseguindo a aula da semana passada, né, sobre as diferenças entre a missa nova, a missa de Paulo VI e a missa tridentina. Então, as diferenças principais, né? Vamos falar sobre o sacrifício propiciatório, né? Missa nova e sacrifício propiciatório. Qual a diferença entre a doutrina católica e a protestante sobre a missa como sacrifício, né? A missa é um verdadeiro sacrifício. Então, a doutrina católica ensina que a missa é um verdadeiro sacrifício de caráter propiciatório, que pode ser oferecido pelos vivos, em expiação dos pecados, e pelos defuntos, né, alívio das penas. Para o protestante, a missa não é sacrifício propiciatório, mas apenas uma lembrança da última ceia. Quando muito protestante admite um sacrifício de ação de graças. E a missa nova, ela exprime esse caráter de sacrifício propiciatório? A missa nova é equívoca quanto ao caráter propiciatório do santo sacrifício. E verificamos isso em vários pontos. A Institutio, né, quando Paulo VI promulgou a missa nova, ele deu a Institutio Generalis, né, uma instrução geral, né, do que é a missa, quais são os objetivos, quais os fins da missa, no que foi mudado, o que deveria mudar ou não. Então, a Institutio Generalis, ela dizia assim, em várias passagens que ela fala do sacrifício, ela só faz referência ao seu caráter propiciatório uma vez, né? Pelo contrário, essas passagens se referem continuamente à missa como sacrifício de louvor, sacrifício de ação de graça, né? Comemoração do sacrifício da cruz. E, além disso, usa expressões que acabam pondo na sombra o caráter sacrificial e propiciatório pela insistência exagerada no princípio, em si incontestável, né, de que na missa há um banquete do corpo e sangue de Jesus. Então, veja bem, só relembrando, né, o problema da missa nova ela é muitas vezes ambígua e ela não favorece, ela não é explícita, né, nos dogmas que a igreja sempre professou, né? Esse é o grande problema da missa nova. Vou dar um outro exemplo, por exemplo, a oração do ofertório da missa, né? Vamos ver. Então, por exemplo, no ofertório da missa, né, quando o padre oferece a hóstia, né, na missa tridentina a oração é assim: recebei, Pai Santo, Deus onipotente e eterno, esta hóstia imaculada, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço a vós, meu Deus vivo e verdadeiro, pelos meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências, por todos os que estão aqui presentes e por todos os fiéis vivos e defuntos, para que tanto a mim como a eles aproveite para a salvação e vida eterna. Então é explícito. Quando a gente oferece a hóstia, a gente está mostrando que aquela hóstia que vai se tornar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, né, é oferecida em expiação dos nossos pecados, né? E a oração da missa nova, né? Quando o padre oferece a hóstia, o que ele diz hoje, né? Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa vontade, da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Não exprime a principal realidade, que aquela hóstia vai se tornar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Igualmente para o vinho, né? Vai se tornar
o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o caráter propiciatório, de pedir perdão pelos nossos pecados. Né? Isso é importante. Isso é importantíssimo, né? Porque a missa é o mesmo sacrifício do Calvário, né? Feito de outro modo, de modo incruento, né? Não mais físico, mas sacramental, né? Ela realiza realmente o mesmo sacrifício do Calvário, né? Na medida exata onde ela significa, por um conjunto de palavras e gestos que constitui precisamente o rito, né? Então, a missa é a realização sacramental do sacrifício da cruz. E por isso causa realmente os mesmos efeitos que o sacrifício da cruz. Né? Então, por isso que ela é tão importante, por isso que ela tem valor, por isso que ela é a aplicação dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Por isso que é importante assistir à missa. Né? A gente aproveita, né, de todos esses méritos que nosso Senhor Jesus Cristo obteve para nós morrendo na cruz. Né? Por isso que é tão importante a Santa Missa, né? Assistir à Santa Missa. Só a título de exemplo, né? Durante o cânon da Missa Tridentina, o cânon é a parte principal da missa. Né? Nele, dentro do cânon, vai se realizar a consagração. Na Missa Tridentina, o padre traça 26 vezes o sinal da cruz, né, sobre as espécies de pão e de vinho ainda antes da consagração e depois da consagração também. 26 vezes, tudo para lembrar o sacrifício da cruz. Na Missa Nova, na prece eucarística, né, que corresponde ao cânon, né, da Missa Tridentina, o padre só traz o sinal da cruz uma vez. Né? Durante toda a missa, o padre não traça mais do que 3 vezes o sinal da cruz. Né? É importante, por que foi instituído que o padre, durante a missa, traçasse tantas vezes o sinal da cruz? É para que ele constantemente lembrasse que ele está oferecendo um sacrifício, e tem correlação com o sacrifício da cruz. Né? Então, tudo isso, né, todas essas omissões, elas contribuem para enfraquecer a minha fé, né, que eu estou diante, né, do sacrifício da cruz. São coisas sutis, né, mas se for juntando uma com outra, né, com o tempo vão enfraquecendo a fé daqueles que assistem à Missa Nova. Então, a Missa Nova não exprime de maneira clara o caráter propiciatório do Santo Sacrifício. Ela é equívoca em vários pontos. Né? Mas esses aspectos da missa, alimento espiritual, sacrifício de louvor, não são verdadeiros? São. Mas o Concílio de Trento declarou que eles não são suficientes para o conceito católico adequado de missa. A Missa Nova, no mínimo, atenua, né, o aspecto propiciatório, favorecendo assim a mentalidade protestante. Muito bem. Outra coisa, então eu já li para os senhores, né, da última vez, a definição de missa segundo o Catecismo de São Pio X. Eu vou repetir mais uma vez, porque agora eu vou dizer o que nos diz o Catecismo, o novo Catecismo, né, de 2002. Né? Então vamos lá. Então, voltando ao início, né, quando eu dei a definição de missa. Então, o Catecismo de São Pio X. A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies de pão e de vinho, em memória do sacrifício da cruz. Sacrifício. E agora? Aí começa no novo Catecismo, definição de missa. É o memorial, quer dizer, a lembrança, é o memorial da Páscoa de Cristo, a obra de salvação realizada por sua vida, morte e ressurreição,
não é? Depois eles colocaram, foi acrescentado, a renovação incruenta do sacrifício do Calvário, onde Cristo se oferece como vítima e sacerdote. Tudo bem, mas em segundo lugar, né? Já não é mais o primeiro lugar. Né? Começa dizendo que a Santa Missa é um memorial, aí depois diz que é também um sacrifício, né? A renovação do sacrifício incruento, né? Aplicando seus méritos infinitos, né? Então, onde Cristo, né, se oferece como vítima e sacerdote, aplicando seus méritos infinitos a cada fiel. E termina dizendo, né, a missa é também a celebração da ceia do Senhor, onde se torna presente a Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo. Né? Veja que diferença, né? O que é importante, o que é realmente importante na missa? É que está sendo realizado um sacrifício. Repito, né? Quantas vezes já repeti isso? A missa é um sacrifício, é a renovação do sacrifício da cruz. É uma comemoração da última ceia? É também. Mas o mais importante é que o sacrifício, é nisso que nós aplacamos a cólera de Deus. É nisso que nós nos reconciliamos com Deus. Muito bem. Então vamos falar agora um pouco sobre a missa e a presença real. Então, sobre o sacrifício propiciatório, isso daí já está bom. Vamos falar sobre a missa e sacrifício e presença real. Qual a diferença entre a doutrina católica e a protestante a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia? A presença real é um dos dogmas em que a seita protestante mais se distancia da doutrina católica. Segundo a doutrina católica, na Santa Missa, Jesus se torna presente, de modo físico, real e permanente, em virtude das palavras da consagração, com seu verdadeiro corpo e sangue. Para a seita protestante, não há presença real, mas meramente uma presença espiritual. Né? Então, isso é outra coisa marcante, né? A diferença. E a nova missa é um testemunho da fé na presença real? Depois nós vamos comparar, né? Nós vamos ver, só para ter uma ideia, né? Na missa tradicional, o padre, desde a consagração, né, ele genuflecta 12 vezes no altar. Já na missa nova, o padre já genuflecta somente 3 vezes. Né? Então, é uma diminuição. Né? Se eu creio que nosso Senhor Jesus Cristo, isto é meu corpo, isto é meu sangue, se eu creio que Jesus Cristo está aqui, né, presente sobre o altar, eu faço uma genuflexão em sinal de adoração. Né? A missa nova é um testemunho de fé na presença real? Não. A nova missa favorece ao erro protestante por diversos... são coisas pequenas que a gente não se dá conta, né? Mas são várias coisas. Pela supressão de quase todos os sinais de adoração e outras prescrições do missal tradicional que tinha a finalidade de expressar a fé na presença real. Então, reduziu o número de genuflexões, né, de 12 para 3, né? Aboliu a purificação dos dedos. Na missa tradicional, após a consagração, o padre tocou, né, na hóstia consagrada, né, tocou em Nosso Senhor Jesus Cristo, ele conserva os seus dedos, né, sem contato nenhum com outra coisa profana. Então, até que ele purifique os dedos, ele não pode tocar mais nada, o polegar e o indicador nas 2 mãos. Por quê? Porque tocaram no corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Na missa nova não tem mais isso. Né? Ele não tem, mesmo depois da consagração, ele pode tocar nos objetos sem problema nenhum. E mais ainda, né? Quando chega no final da missa, né, tem as abluções finais. O padre purifica os seus dedos, né? O acólito joga um pouco de água e de vinho, o padre purifica os seus dedos e bebe, né, aquela água, né, misturada com um pouquinho de vinho, que foi essa água que purificou os seus dedos. Na missa nova não, né? Não tem mais isso.
né? Não tem mais essa purificação, né? O cálice também não é purificado. Se ele é purificado, não é o padre mesmo que purifica, né? Ele deixa para os acólitos purificarem. Tudo isso contribui para enfraquecer a nossa fé. Será que Jesus Cristo está realmente nessa hóstia consagrada? Outra coisa, né? Na missa tradicional, são 3 toalhas que cobrem o altar. Por quê? Para o caso de acontecer um acidente e de o cálice tombar e o vinho, quer dizer, preciosíssimo sangue, se derramar sobre o altar, aquelas 3 toalhas, elas absorvem todo esse preciosíssimo sangue e depois elas serão purificadas. No altar da Missa Nova, basta uma toalha. Então, se houver um acidente, se o vinho, o preciosíssimo sangue, né, se derramar, né, só tem uma toalha, né, e vai se perder, né? Vai ter mais possibilidade de profanar o preciosíssimo sangue, né? Muito bem. Outra coisa é que na Missa Nova, na Institutio, né, nessa instrução geral, né, que foi ditada em primeiro lugar por Paulo VI, né, há um ambíguo paralelo entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, né? A missa nova, hoje em dia, consta de 2 partes importantes, eles dizem, né? A liturgia da palavra, que são as leituras, e a liturgia eucarística, né? Que é a consagração e tudo, é o sacrifício. Mas não são iguais, né? Na missa tradicional, há uma primeira parte também, que tem a epístola, tem o evangelho, tinha a instrução dos catecúmenos, tem a instrução dos fiéis, que é o sermão que o padre faz, acabou. É a parte de instrução da missa. Depois vem a segunda parte, que é a mais importante, que é o sacrifício em si, né? Na Missa Nova, coloca em pé de igualdade, né? Como nos protestantes, favorecendo a heresia protestante, né? Isso leva a pensar, como os protestantes, que a presença de Jesus é apenas espiritual e transitória. Coisa interessante, eu já eu tive contato com pessoas que vieram do progressismo, elas diziam assim, quando eu estava lá no progressismo, eu achava que Jesus Cristo só vinha a nós na hora da comunhão. Quando eu estava indo para comungar, Jesus, era a ideia da pessoa, Jesus descia, por assim dizer, espiritualmente naquela hóstia consagrada e eu recebia Jesus espiritualmente no meu coração. Isso não é ensinado explicitamente em lugar nenhum, não é? Mas essas pessoas acabam por crer que é assim. Por quê? Porque a liturgia fala, é uma linguagem também, não é? Então, as pessoas acabam por achar que a presença de Jesus Cristo na Santa Missa não é uma presença real, corporal, é só uma presença espiritual, né? Como os protestantes creem, né? E a Institutio, não é, permite também interpretar, conforme os protestantes, que Jesus se torna presente na missa por causa da reunião dos fiéis. Isso é outra coisa. E que o povo reunido exerce a função ativa para que Cristo se torne presente na Eucaristia. Vou ver a diferença. Na missa tridentina, como que se faz, né? Então, tem a consagração. O padre diz, né, isto é meu corpo. A partir desse momento, não é mais um pedaço de pão, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele faz uma genuflexão. Depois ele levanta a hóstia para ser adorada pelos fiéis. Depois ele coloca a hóstia sobre o corporal e faz uma segunda genuflexão. Na Missa Nova, não. O padre consagra, ele diz, isto é meu corpo, não faz genuflexão. Levanta a hóstia para ser adorada pelos fiéis, aí depois sim ele coloca sobre o corporal e faz uma genuflexão. Isso tudo dá a entender que o que torna Jesus presente ali na hóstia consagrada foi a fé dos fiéis, porque somente depois que ela foi elevada e adorada pelos fiéis, a fé dos fiéis é que tornou Jesus presente ali, espiritualmente. Isso é um erro, né? Coisa sutil,
não é? Então, na Missa Nova, favorece esse erro protestante da presença simplesmente espiritual de Jesus na Santa Missa, não é? Outra coisa que é marcante, né? Na liturgia tradicional, não é? O sacrário é o centro da igreja, né? Quando você entra numa igreja, é a casa de Deus, né? E Jesus Cristo é Deus. Cadê Jesus? Né? Normalmente está ali, né? Na hóstia consagrada, então está no sacrário, no centro da igreja, né? A Missa Nova não. Jesus, né? A hóstia, o cibório, né? Com a hóstia consagrada, é colocado numa capela lateral. Então você entra na igreja, que é a casa de Deus, tem que procurar Deus agora. Tem que sair procurando. Se eu quero fazer uma adoração, tem que sair procurando onde que é a capela lateral que estão as espécies consagradas. Não é? Tudo isso leva a diminuir a fé dos fiéis na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Vamos falar agora da transubstanciação. Missa Nova e transubstanciação. O que diz o catecismo, né, a respeito de transubstanciação? O que é consagração? É a renovação, por meio do sacerdote, do mistério operado por Jesus Cristo na última ceia, quando mudou o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue adorável. Por essas palavras, este é meu corpo, este é meu sangue. Né? Então, nessa hora, né, houve a transubstanciação, mudou de substância. Como é chamado pela igreja essa conversão do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo? Transubstanciação, mudou de substância. E aqui que está, então veja bem, quando o padre... O pão ele tem a substância de pão e tem os acidentes de pão. Bom, isso não será uma aula de filosofia. Então, a grosso modo, assim, muito rapidamente, né? Então, o pão, né, toda substância, né? O pão tem a substância de pão, que é aquilo que constitui o pão, e tem os acidentes, né? Quais são os acidentes? São as coisas que mais aparecem, não é? Tem os acidentes do pão, é a cor, o gosto, a forma, tudo isso são os acidentes do pão. E os acidentes, eles estão sempre associados à substância, né? Não existe acidente sem substância. Quando o padre diz aquele pedacinho de pão, isto é meu corpo, né? Aquele pão deixa de ter a substância de pão e passa a ter a substância de nosso Senhor Jesus Cristo, com as aparências de pão. Continuam os acidentes. Ah, como que isso é possível? É possível porque nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele é Deus, né, ele é onipotente, né, e tudo, as palavras de nosso Senhor têm eficácia. Por exemplo, uma vez um leproso chegou a nosso Senhor e disse: Senhor, se quiseres podeis curar-me. Nosso Senhor disse: quero ser limpo. E a partir desse momento o leproso ficou curado. As palavras de nosso Senhor têm eficácia, né? Nosso Senhor, uma vez, os apóstolos estavam atravessando o lago de Genezaré, levantou-se uma grande tempestade, e a barquinha estava quase afundando. Foram lá, acordaram Nosso Senhor e disseram: Senhor, salvai-nos que perecemos. Nosso Senhor se levantou e disse ao tempo, né, cala-te, emudece. Na mesma hora, acabou a tempestade. Muito bem. Então, quando o sacerdote, emprestando sua voz a nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim: isto é meu corpo, não é o corpo do Padre, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo que passa a ser presente ali naquela hora, não é? Sob as aparências de pão. Igualmente para o vinho, não é? Quando o Padre diz: isto é o cálice do meu sangue, não é? Aquele vinho, não é? A substância de vinho deixa de existir e passa a existir a substância de sangue, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse é o mistério, o milagre da transubstanciação que acontece em toda a missa, né? Toda a missa que é bem corretamente dita, né? Então, nós temos a transubstanciação
Então, qual que é a diferença entre a doutrina católica e a protestante a respeito da consagração e da transubstanciação da missa? A doutrina católica ensina que são as palavras da consagração, pronunciadas pelo sacerdote, que tornam Jesus presente. A doutrina protestante, ao contrário, diz que a fé dos assistentes é que realiza uma certa presença de Cristo, né? Aquilo que eu falei, essa presença espiritual, né? A doutrina católica ensina que a consagração realiza a total conversão de toda a substância do pão e de toda a substância do vinho no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É a transubstanciação, né? E a doutrina protestante ensina que não há transubstanciação, mas mera presença espiritual, e a consagração é apenas uma narrativa da ceia, uma lembrança da ceia, né? A diferença é brutal entre uma e outra, né? Então, vamos ver agora nos dois missais, no missal tradicional, missal tridentino, e no missal novo, né, da missa nova, as diferenças que tem entre uma e outra consagração. Por quê? Porque na missa tradicional, a consagração é dita em tom intimativo, né? O padre, nessa hora, ele diz: isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue, né? Ao passo que no missal da missa nova, né, tudo dá a entender que é uma narração, né? Não tem... Porque, vejam bem, a consagração, na missa tradicional, nós temos, em primeiro lugar, uma narração, né, que está colocando, de fato, né, quando que nosso Senhor Jesus Cristo, né, operou a transubstanciação. Então, começa com uma narração, de repente para. E nós temos ali já não mais uma narração, mas o padre, em tom intimativo, está realizando o mesmo sacrifício da cruz, está realizando aquilo que nosso Senhor fez na última ceia, quando ele mudou as espécies de pão e vinho em corpo e sangue dele, né? Então vamos ver em outro missal, né, como se processa isso, como é isso. Então, na missa tradicional, então vejam bem, como é que está? Qui pride com pater eto, então, na noite em que foi entregue, recebeu o pão em suas mãos, tomando o pão em suas mãos, santas e veneráveis mãos, ele, tendo elevado os olhos ao céu, a vós, Deus Pai, ao seu Deus Pai Todo-Poderoso, tendo dado graças, bendizeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei deles todos. Ponto. Terminou aqui a parte narrativa. Agora, mudando os caracteres, mudando a letra, não é? O padre diz essas palavras: isto é o meu corpo. Ó questerim corpus meu, este é o meu corpo. Então ele mudou, não é? Estava numa narração, agora não é mais uma narração, é tom intimativo. Então o padre, né, recordando, né, as palavras de Nosso Senhor, né, dizendo ali: isto é o meu corpo, né? Aí depois volta a narração. Simile modo, do mesmo modo, ao fim da ceia, tomando em suas mãos este preclaro cálice, em suas santas e veneráveis mãos, tendo dado graças, bendizeu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Termina a narração. E começa agora a parte intimativa de novo. Então ele muda os caracteres, né, daquilo que estava falando, para mostrar que aquilo não é mais narração, né? É para lembrar o padre: não, agora você vai realizar a mudança do vinho no sangue de Nosso Senhor. Então, este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, Mysterium Fidei, mistério de fé, que por vós e por muitos será derramado para a remissão dos pecados. Mistério de fé. Olha que coisa interessante, né? Este é o cálice do meu sangue.
da nova e eterna aliança, mistério de fé. Olha que coisa interessante. Por que mistério de fé? O que é mistério? Mistério é uma verdade que está acima da nossa capacidade de compreensão. Vou fazer uma comparaçãozinha. Será que a gente consegue colocar toda a água do mar dentro de um copo? Não, não é possível. Não é? Então, é a mesma coisa. Né? Nós não podemos compreender Deus. Né? Porque Deus é infinito. Infinito em sabedoria, infinito em poder, infinito em majestade. Nós não podemos compreender Deus. Não é? Então, existem muitas realidades que nós temos simplesmente que aceitar, porque são mistérios para nós, porque estão acima da nossa capacidade de compreensão. O mistério da Santíssima Trindade, por exemplo. Como é possível um Deus em três pessoas distintas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus ou três deuses? É um Deus em três pessoas. O mistério da Santíssima Trindade. Não é? Então, a mesma coisa aqui. Como que é possível o padre dizendo essas palavras, né? Como que é possível que nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse para um pedacinho de pão, isto é meu corpo, aquilo se tornou o corpo dele? Como é possível? Não dá para entender. É um mistério. Mysterium fidei, um mistério de fé. E justamente por ser um mistério, é algo que está acima da minha capacidade de compreensão, eu não entendo, meu Deus, mas eu aceito. Porque vós não podeis nem vos enganarmos, nem nos enganar. Então, eu faço um ato de fé. Não é? Então, na hora da consagração, não é? Quando o padre não é? Muda o pão no corpo de Nosso Senhor e o vinho no sangue, foi um mistério realizado que eu aceito, não é? Eu faço um ato de fé. Não é? Mistério fidei. Não é? E aí, no final, já saindo, né, das palavras da consagração, aí o sacerdote diz: todas as vezes que fizerdes isso, fazei em minha memória. Todas as vezes que fizerdes isto que, isso foi Nosso Senhor, né, dizendo, todas as vezes que fizerdes isto que, essa consagração, fazei em memória de mim. Estão vendo? Fazer em memória de Nosso Senhor não é a recordação da ceia, é fazer em memória de Nosso Senhor a consagração, a transubstanciação. Toda vez que a gente realiza a transubstanciação, todas as vezes que a gente realiza a consagração do pão no corpo e a hóstia no vinho, né, aí sim a gente está lembrando, né, a última ceia. Então, isso é no mistério tradicional, no missal tradicional. Vamos ver aqui no outro, no missal da missa nova. Né? Então, começando, né? Então, na noite em que ia ser entregue, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: recebei e comei deles todos vós. Vejam bem, essas palavras que no outro missal estariam ainda na parte narrativa, aqui elas estão já na parte de consagração. Já estão com os caracteres que se usam na consagração. Hoc est in corpus meu, né? Este é o meu corpo. E aí depois continua, que por vós será entregue. Então fica dúbio. Não é? As palavras da consagração, elas têm também, né, os mesmos caracteres do que parte das palavras da narração. Fica uma coisa ambígua. E mais ainda, recebei e comei deles todos vós, 2 pontos. Então, é como quando você fala 2 pontos, você fala, vou continuar a minha narração. Na consagração da missa tradicional, não tem 2 pontos. Né? Tem um ponto final para marcar a distinção entre a parte narrativa, né, e a parte em que Nosso Senhor estava consagrando, a parte intimativa. Muito bem. Aí depois, continuando, do mesmo modo, depois de ter ceado, tomando o cálice, deu graças novamente, deu aos seus discípulos, dizendo, né, recebei e bebei deles todos vós, a mesma coisa.
né? Essas palavras que estão aqui, que no missal tradicional faziam parte da narração, estão aqui na consagração. E aí tem 2 pontos, a mesma coisa. Tudo isso dá a entender que vai continuar a narração. Este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, que será por vós e por muitos derramado em remissão dos pecados. Fazer isto em minha memória. Agora veja bem, tiraram o mistério fidei. Uma coisa curiosa, né? Porque na consagração da missa tradicional, logo depois, né, da consagração do cálice, como eu disse, ele repete, isso é um mistério de fé. O que é o mistério de fé? A transubstanciação. Aqui não, eles tiraram. Né? Tudo isso dando a entender que é somente uma narração. E o mais interessante é que depois, né, continuando, tem algumas orações que, na missa nova, hein, que diz assim: todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a tua morte, ó Senhor, até que venhas. Mas ele não veio. Né? Na consagração, nosso Senhor Jesus Cristo está ali. Isso daqui é tirado de São Paulo. Né? São Paulo faz uma alusão à parousia, né? A segunda vinda de Nosso Senhor. Mas colocaram isso logo depois da consagração. Para quê? Né? Nosso Senhor Jesus Cristo não está ali na hóstia consagrada? Por que a gente fica esperando que ele venha no fim dos tempos, no fim do mundo? Né? Então, tudo isso, aos pouquinhos, né, vai enfraquecendo a nossa fé no mistério da transubstanciação. Estão vendo? Então, só para mostrar, né, as orações do ofertório da missa tradicional em primeiro lugar, e depois eu vou mostrar da missa nova. Né? Em latim, bom, vou colocar agora a tradução do lado, né, para ficar mais fácil, para as pessoas compreenderem. Né? Então, Suspe Sante Pater, Omnipotens Eterne Deus, Anque Immaculata Hostia. Então, recebei, Pai Santo, Deus Onipotente e Eterno, esta hóstia imaculada. Quanego indignos famulus tuus, ofero tibi Deu meu vivo et vero. Que eu, vosso indigno servo, vos ofereço a vós, meu Deus vivo e verdadeiro, pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligencies meis. Pelos meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências. Então, isso que mostra o caráter propiciatório, principalmente. Né? Esse pão vai se tornar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Et pro omnibus circunstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defunctis. Né? Por todos os que estão aqui presentes e por todos os fiéis, vivos e defuntos, ut mihi et illis proficiat ad salutem in vitam aeterna. Amém. Para que tanto a mim como a eles aproveite para a salvação e vida eterna. Amém. Então, essa é a oração do ofertório para a hóstia. Né? Agora vamos ver para o vinho. Né? Então, está aqui. Oferimus tibi Domine calicem salutares tuam deprecantes clemência. Né? Nós nos oferecemos, Senhor, o cálice da salvação e da vossa clemência, imploramos que ele se eleve até a presença da vossa divina majestade. Ut in conspectu divinae majestatis tui, pro nostra et totius mundi salute condore suavitatis accescendat. Então, que se eleve qual suave odor para a salvação nossa e de todo mundo. Bom, então, isso, né, é o ofertório da missa tradicional, da missa tridentina. Vejamos agora na missa nova, na missa de Paulo VI, como que é o ofertório, quais são as orações. Não é? Vamos lá. Bom, vou colocar em latim e do lado outro em português. Né?
Benedictus es Domine Deus universi, qui de tua largitate accepimus panem, quae in tibi offerimus fructum terrae et operis manum hominum, ex quo nobis fiet panis vitae. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Não se fala em sacrifício propiciatório, né? Que esse pão vai se tornar o corpo de nosso Senhor em reparação dos nossos pecados. Né? E no vinho, né? O oferecimento do vinho. Benedictus es Domine Deus universi, qui de tua largitate accepimus vinum, quod tibi offerimus fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Então, não frisa, não marca o caráter propiciatório do santo sacrifício da missa. Então, são dois exemplos, né, que foram suprimidos, né, essas orações foram suprimidas da missa tradicional, foram substituídas por essas orações que não marcam mais o caráter de sacrifício propiciatório. Então, vamos falar agora sobre a missa nova e o sacerdócio hierárquico. Né? Qual a diferença entre a doutrina católica e a doutrina protestante a respeito do sacerdócio? A doutrina católica ensina que o sacerdócio é hierárquico, isto é, o padre tem poderes que o leigo não tem. Eu, sacerdote, recebi poder no dia de minha ordenação de consagrar o corpo e o sangue de nosso Senhor. Os fiéis não têm esse poder. A doutrina protestante diz que não existe sacerdócio hierárquico. O sacerdócio é comum a todos os fiéis pelo título do batismo. Né? Para o protestante, quem celebra é o povo. O sacerdote, né, o pastor, apenas preside a reunião comemorativa da ceia. Né? Então, isso tem importância, né? Por exemplo, antigamente o padre usava batina. Por que o padre antigamente usava batina? Para mostrar que ele era uma pessoa consagrada a Deus, uma pessoa separada do mundo, que vivia só para Deus. Por que a batina do padre era preta? Luto, sinal de morte, para mostrar que o padre, se consagrando a Deus, havia morrido para o mundo. Então, o padre é um representante, é um mediador entre os homens e Deus. Né? Então, por isso que usava batina, simplesmente, para demonstrar o luto. Né? Morreu para o mundo, morreu para as pompas do século, vive só para Deus. E a mesma coisa, então, coisa triste, né? A gente vê um padre celebrando, né? Bom, os paramentos hoje em dia também não demonstram muito, né? Mas o padre celebrando a missa nova, né? Ele está de paramento, terminou a missa, tirou os paramentos, né? Ele se torna igual aos outros. Não, o padre não é igual aos outros. Ele tem poderes que os outros fiéis não têm. Né? Outra coisa interessante, na missa tradicional, no início, né, tem dois confiteor. Né? Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso. Né? O padre diz o confiteor em separado e depois os fiéis, né, recitam o confiteor. Na missa nova, não. Tanto o padre quanto os fiéis recitam o confiteor conjuntamente. Né? Tudo isso para misturar, para mostrar que o padre não tem nada de diferente, nada de diferente dos fiéis. Né? Outra coisa interessante, na missa tradicional, as palavras da consagração são ditas em voz baixa. Por quê? Porque o padre, ele está realizando a ação. Não é? Então, ele está dizendo, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Na missa nova, não. Né? O padre diz as palavras da consagração em voz alta junto com os fiéis, dando a entender que os fiéis têm também poder para tornar Jesus Cristo presente ali, o que é falso. Não é a fé dos fiéis que torna Jesus Cristo presente.
Muito bem, né? Então esses são as principais diferenças entre a missa nova e a missa tradicional. Bom, eu poderia falar do latim, eu poderia falar bom, só de passagem, né? Bem de passagem. Por que a missa tradicional é em latim? Por que a missa nova é na língua vernácula? Né? Bom, a gente pode compreender em latim, a gente não compreende. Porque, veja bem, não é? A missa, o latim é uma língua morta. Por ser uma língua morta, ela não muda mais, as palavras não mudam mais de sentido. Uma língua vernácula, uma língua viva, as palavras mudam de sentido. Então, é muito perigoso, não é, para as palavras da Santa Missa mudarem com o tempo de sentido, mudarem de sentido com o tempo, é uma coisa muito perigosa. Então, o latim foi consagrado, por quê? Porque é uma língua morta, não tem mais perigo de mudar, de sofrer outras interpretações. Outro motivo, né? Antigamente, uma pessoa, quando queria viajar, um católico, queria viajar para qualquer lugar do mundo que ele fosse, eu quero ir para o Japão, quero ir para a Polônia, quero ir para a África. Onde tinha uma missa, a missa era dita em latim. Era a mesma que era dita aqui no Brasil. Hoje em dia, não. Se ele viaja, vai para qualquer outro lugar do mundo, se ele quer assistir uma missa, não vai entender nada. Né? Porque a missa é dita na língua vernácula do país. Outro exemplo, na Índia, bom, a Índia é um país pagão, né? Mas na Índia, só para ter uma ideia, existem mais de 800 dialetos, só naquele país, 800 dialetos. Então uma pessoa, um católico que mora, por exemplo, no sul da Índia, se ele viajar para o norte da Índia, quer dizer, mesmo dentro do próprio país, não vai poder assistir à missa, porque não vai entender nada, né? Mas o mais importante, porque o que se alega hoje em dia, porque agora nós podemos participar mais. Veja bem, a missa é um culto oferecido a Deus. A melhor maneira do fiel participar da missa é unir as suas intenções às intenções do sacerdote. Não é? Porque o sacerdote está oferecendo um culto a Deus, não é? Em adoração, em ação de graças, em propiciação e impetração. Não é? E todos aqueles que se unem ao sacerdote estão participando da missa. É errada essa concepção. Missa não é para bater palma, não é para pular, não é para cantar. Missa é para unir-se ao sacerdote e oferecer um sacrifício que seja agradável a Deus. Por isso que a missa é em latim. Não é? Mas por que o sacerdote fica de costas para os fiéis? Não, o sacerdote não... Vamos mudar a frase. O sacerdote não está de costas para os fiéis, ele está de frente para Deus, assim como os fiéis. Estamos todos os fiéis e os sacerdotes voltados para Deus, né, para oferecer o sacrifício, o santo sacrifício da missa. Né? Muito bem. Então, como conclusão, chegando ao fim, eu vou ler uma parte da carta dirigida ao Papa Paulo VI pelos excelentíssimos cardeais Ottaviani e Batti, né, datada de 5 de outubro de 69, né, que acompanhava, eles fizeram, né, alguns peritos, fizeram um breve exame crítico do novo Ordo Missae, porque a missa seria promulgada em pouco tempo. Então, eles fizeram um exame crítico e enviaram ao Santo Padre, a Paulo VI, né, com uma carta dos cardeais Ottaviani e Batti. E ela diz assim, vou ler só um extrato. Beatíssimo Padre, após examinar e fazer examinar o novo Ordo Missae, preparado pelos peritos do Concilium ad exequendum Constitutione de Sacra Liturgia, depois de uma longa reflexão e prece, sentimos o dever diante de Deus e de Vossa Santidade de exprimir as seguintes considerações. Como demonstra suficientemente o mais breve exame crítico da obra citada, efetuados por teólogos, liturgicistas e pastores de almas, o novo Ordo Missae, no referente aos elementos novos, suscetíveis de interpretações diversas, que aparecem supostas ou implícitas, representa, tanto no seu conjunto como em pontos particulares, um afastamento impressionante da teologia católica da Santa Missa.
tal como foi formulada na seção 22 do Concílio de Trento, o qual, fixando de um modo definitivo os cânones do rito, erigiu uma barreira intransponível contra qualquer tentativa de atacar a integridade do mistério. As razões pastorais aduzidas para sustentar essa ruptura gravíssima, né? Por que mudaram a missa? Qual foi o motivo que eles alegaram? Não, porque a missa não é compreendida, os fiéis não participam, então precisamos fazer uma missa que seja mais, que os fiéis possam participar, possam compreender. Então, esse foi o pretexto usado para mudar tudo, né? Então, as razões pastorais aduzidas para sustentar essa ruptura gravíssima, ainda que não tenham em nenhum caso valor, em face às razões doutrinárias, não parecem de nenhum modo suficientes. O que se apresenta como novo no Novus Ordo Missae é, além disso, matéria referente a verdades perenes, enunciadas de um modo disperso ou diminuído, quando realmente se consegue encontrar. Essas considerações convertem em certeza a dúvida, que já se encontra em numerosos ambientes, de que a verdade, sempre crida pelo povo cristão, pode mudar ou desviar-se, sem fidelidade ao sagrado depósito da doutrina, ao qual a fé católica está vinculada na eternidade. As reformas recentes demonstram à sociedade que as novas transformações na liturgia só conduzem a uma total desorientação dos fiéis, que já apresentam sinais de indiferença e de diminuição da fé. Bom, então, em conclusão, né, a missa nova é herética? A missa nova é inválida? Não. Mas ela é ambígua. Ela é heretizante e, no mínimo, ela atenua, ela diminui as verdades da fé e conduz aos poucos, né, as pessoas que assistem sempre, né, a terem a sua fé diminuída nessas verdades, né, que nós falamos da missa. E como se diz, né, é pelos frutos que se conhece a árvore. Então eu fiz uma pequena pesquisa no IBOP. No IBGE, que agora eu passo para os senhores, né? Então, no Brasil, né? Então, o concílio foi de 62 a 65, né? 1962 a 1965, e a nova missa, né? Ela foi promulgada, né? Na verdade, em Roma, começou no primeiro domingo do Advento de 69, mas na prática, bom, ela começou, a gente diz, começou em janeiro de 1970. Bom, então vamos ver aqui, no Brasil, dados do IBGE, em 1970, quando começou a Santa Missa, a nova missa, perdão, 92% dos brasileiros eram católicos. 92%. Em 2010, só 65,1% dos brasileiros se diziam católicos. E agora, em 2022, somente 56,7% dos brasileiros se dizem católicos, né? Quase 35% a menos de católicos nesses 55 anos de missa nova. Né? E é interessante também, porque eles diziam, a missa, vão mudar a missa, que é para ter uma maior participação dos fiéis na missa, né? Mas outro dado do IBGE, hoje em dia somente 8% dos católicos vão à missa todos os domingos. Então, será que eles estão participando mesmo da Santa Missa? Né? Se eles não vão na missa? Então, será que essa missa trouxe frutos positivos? Aumentou o concurso de fiéis? Não. Né? Agora, vamos ver. Como eu disse que essa missa, né, a missa nova, ela aproxima muitas vezes do culto protestante, vamos ver agora as porcentagens de protestantes no Brasil. Em 1970, 5% dos brasileiros eram protestantes.
Em 2022, 26,9%, quase 27%. Aumentou mais de 5 vezes o número de protestantes desde que a missa nova entrou em vigor. Outra coisa interessante, em 1970, somente 0,8% dos brasileiros eram sem religião. 0,8% dizia que não tinha religião. Hoje em dia, no ano 22, 9,3% dos brasileiros se dizem sem religião. Aumentou de 10 vezes. Ah, mas isso é no Brasil? Não, não é só no Brasil, não. Então, eu peguei da França também. Então, na França, em 1970, 88% dos franceses se diziam católicos. Hoje em dia, em 2021, somente 65%. Também houve uma queda, uma diminuição do número de franceses que se dizem católicos. E lá também, somente 8% dos católicos vão à missa todos os domingos. Bom, essas coisas são fruto do concílio e da missa nova? Alguém pode objetar, não. Isso tudo aconteceu porque o mundo já estava em processo de descristianização. Quando aconteceu o concílio, depois logo a missa nova, o mundo já estava num processo de descristianização. Não foi culpa do concílio ou da missa nova, foi uma coincidência. O mundo já estava nesse processo de descristianização e, coincidentemente, com o concílio e com a missa nova. Curiosa coincidência, né? Estranha coincidência, né? Para mim, o pior é o cego que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Monsieur Lefebvre, no seu livro Golpe de Mestre de Satanás, dizia que justamente o golpe de mestre de Satanás será, por conseguinte, difundir os princípios revolucionários introduzidos na Igreja pela autoridade da própria Igreja, pondo esta autoridade em uma situação de incoerência e de contradição permanentes. E ainda Monsieur Lefebvre dizia que é preciso reconhecer que a trapaça foi bem feita e que a mentira de Satanás foi utilizada maravilhosamente. A Igreja vai destruir a si mesma por via da obediência. A Igreja vai se converter ao mundo herege, judeu, pagão, pela obediência, mediante uma liturgia equívoca, um catecismo ambíguo e cheio de omissões, e de novas instituições baseadas sobre princípios democráticos. Satanás conseguiu verdadeiramente um golpe de mestre, conseguiu fazer com que sejam condenados aqueles que conservam a fé católica por aqueles mesmos que a deveriam defender e propagar.